Olá, irmãos. Como é que vocês vão? Estão descansando bastante? Estamos vivendo tempos difíceis, mas Deus está no controle de tudo, queridos. Não se preocupe, porque Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então Deus tem permitido que isso aconteça, que esse vírus Covid-19 seja espalhado pelo mundo, porque ele tem um propósito. E bem sabemos nós que o propósito de Deus é que todo homem se chegue a Ele, que todo homem reconheça quem Ele é. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para nos restaurar, Ele tem poder para com que nós sejamos abençoados em meio a um caos que se estabelece no mundo todo. O mundo, nos dias de hoje, tem buscado a Deus, tem se voltado a Deus por conta de tudo isso que tem acontecido. Então nós cremos que Deus permitiu e que isso é um propósito do Senhor e que Ele vai dar o livramento para nós e vai estar nos abençoando. Eu convido você para nós abrirmos as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 20, mas nós vamos falar um pouquinho do versículo 1, versículo 1 não, queridos, do versículo 14 até o versículo de número 20. Vamos dar uma pincelada aqui, vamos ver o que Deus quer falar conosco, tá? Então nos diz assim o versículo de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que palavra maravilhosa dita pelo Senhor Jesus. Olha o versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, dizendo para João escrever. Jesus ditando e dizendo para João escrever. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então nós vemos aqui que Jesus se identifica aqui no versículo de número 1 como aquele que está dizendo, ditando esta carta para que João a transmita para a igreja de Laodiceia. É a mesma coisa acontece conosco nos dias de hoje, queridos. Aqui Jesus mandou uma mensagem por intermédio de uma carta escrita pelo apóstolo João. Esse Covid-19 pode ser uma mensagem de Deus para toda a humanidade. Eu creio que é uma mensagem do Senhor Jesus para toda a humanidade, para todos nós. Esse Covid-19 é uma carta escrita de que existe um Deus poderoso nos céus e na terra e que nós precisamos de nos atentar para Ele. Nós estamos vivendo as nossas vidas, irmãos. Nós estamos vivendo, o mundo tem vivido como não se existisse um Deus, como não se existisse ninguém, somente Ele. O egocentrismo, o egoísmo, o orgulho tem imperado na humanidade. Então, isso estava acontecendo na igreja de Laodiceia. E Jesus manda esta carta, e Jesus manda este aviso para que a igreja caia em si. E ele começa a conversar por intermédio dessa carta com a igreja, assim como os acontecimentos no mundo hoje têm falado conosco, queridos. Então, vamos prosseguir aqui para que a gente possa entender aonde nós queremos chegar, tá? No versículo de número 15, Jesus disse assim: olha, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Então, aqui o Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia que Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o intento do nosso coração.
A Bíblia diz que ele esquadrinha os nossos corações. A Bíblia diz que ele sonda os nossos corações. A Bíblia diz que ele sabe e conhece as nossas palavras antes de nós abrirmos as nossas bocas para professá-las. E Jesus está dizendo aqui para a igreja e está dizendo para nós que ele sabe todas as coisas, que ele conhece o nosso coração, que ele conhece a nossa intenção. E ele diz aqui e revela aqui a intenção que a igreja e a humanidade naquela época, em especial a igreja, estava morna. Cria no Senhor Jesus, cria em Deus, mas estava alheia às coisas de Deus. Não estava preocupada com as coisas de Deus, não estava servindo a Deus. E hoje, queridos? E nos dias de hoje? O mundo não quer servir a Deus. Aqueles que são chamados não querem servir a Deus. Ou querem servir a Deus mais ou menos. Jesus usa uma expressão aqui fatal, uma expressão aqui que mata a pau. Ele usa aqui morno. Morno é aquele que não está quente e não está frio. Aqui, queridos, Jesus está fazendo uma metáfora, está falando, em metáfora, para que a igreja pudesse entender, porque a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja muito próspera. A cidade era uma cidade próspera, era uma cidade rica, era uma cidade que fabricava um colírio que ninguém fabricava por ali. Era uma cidade que tinha uma lã, fabricava uma lã escura, que também era rara e muito cara no mundo. Então era uma cidade industrial, era uma cidade bem abastecida, era uma cidade que tinha o poder aquisitivo muito bom, e com isso a igreja também tinha esse poder aquisitivo muito bom. Então, Jesus diz aqui, começa a falar em metáfora, e uma outra curiosidade dessa cidade é que ela tinha um poder aquisitivo bom, tinha uma indústria boa, mas uma indústria farmacêutica boa também, mas essa cidade, ela não tinha água. Ela recebia água de duas cidades. De Colossos, recebia uma água fresca, uma água da montanha, uma água boa para beber. E de uma outra cidade, Irápolis, que tinha águas termais, águas quentes. Essas águas vinham por intermédio de dutos, e uma se encontrava com a outra e chegava morna. Então, por isso que Jesus fala sobre essa mornidão da igreja. Coisas que eles conheciam, para que eles pudessem entender o que Jesus estava falando. Hoje, nós podemos entender o que Jesus estava falando a respeito dessa mornidão em que a igreja se encontrava, porque a igreja se achava autossuficiente, a igreja tinha uma condição financeira muito boa, porque a cidade tinha uma condição financeira muito boa. Então eles achavam, talvez, que eles não precisavam tanto de Deus assim, tanto de Jesus assim, mas o Senhor Jesus aqui revela para eles que ele não quer ninguém em mornidão espiritual. E nós vemos aqui no versículo seguinte, 16, Jesus explica assim: assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você já tomou água morna? Toma um copo de água morna para você ver. Dá ânsia, dá vontade de vomitar. E é assim que a igreja se encontra e a humanidade se encontra diante de Deus. Trata Deus com mornidão. Eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é bom, eu sei que eu tenho ministério, mas eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que ter as minhas coisas, e começa a colocar as suas coisas na frente do Senhor, priorizando outras coisas e não priorizando a Deus. É uma mornidão. É uma mornidão. Vai na igreja buscar a Deus por um mero compromisso. Não quer saber de Deus, o mundo não quer saber de Deus. Então, em meio a esses acontecimentos, é que Jesus está exortando esta igreja. Eu disse que
assim como Jesus está exortando esta igreja, ele está exortando nos dias de hoje, com muitas outras coisas, com muitos outros sinais. Queridos, este Covid-19 que nós estamos vivendo, eu entendo que é uma exortação do Senhor a nós. O Senhor está dizendo a nós que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor. A humanidade tem se esquecido do Senhor, a igreja tem se esquecido do Senhor, a igreja tem se colocado num estado de mornidão espiritual, o mundo tem colocado-se num estado de mornidão espiritual, de mornidão para frieza, queridos. Continuando aqui, o Senhor Jesus disse assim, olha aqui o que diz o versículo 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que você é um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. A igreja se achava abastecida e que tinha todas as coisas e estava deixando Deus de lado. Estava orgulhosa pela sua condição, orgulhoso pelo seu status, mas estava longe de Deus. Queridos, nós podemos ter o que nós tivermos. Não é pecado nós termos riquezas, nós termos dinheiro, nós termos uma boa posição social. Isso não é pecado nós termos. O pecado é nós trocarmos isso pelo Senhor Jesus, colocarmos isso na frente do Senhor Jesus e de Deus, o Criador dos céus e da terra. É isso que estava acontecendo aqui. Nós temos que nos vangloriar que nós somos abastecidos, que nós somos ricos, porque nós temos um Deus poderoso, dono do ouro, dono da prata, um Deus que pode todas as coisas. Não porque nós temos alguma coisa, porque amanhã nós vamos enfrentar a morte, amanhã nós vamos descer à sepultura. E aí? O que nós temos guardado para Deus? O que será de tudo aquilo que nós temos? Então, esse estado de orgulho, esse estado de autossuficiência ou de autossuficiente que a igreja estava por conta do seu poder aquisitivo, Jesus diz que eles eram desgraçados, sem a graça de Deus, miseráveis, pobres, cegos e nus. A verdadeira riqueza está no Senhor. A verdadeira riqueza está em Deus, que é Criador de todas as coisas. E Jesus disse para eles assim, aqui está a advertência. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vestes brancas, para que te vistas. E não apareça a vossa vergonha. E que unjas os teus olhos com um colírio, para que vejas. E Jesus disse assim, eu repreendo e castigo todos quantos o amo. Sê, pois, zelosos e arrependa-te. Queridos, nós vemos aqui o Senhor falando que Ele castiga aquele que Ele ama. A Bíblia diz que Deus, de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para que morresse pela humanidade, para que ninguém perecesse e tivesse a vida eterna. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Se nós estamos passando por essas aflições, pode ser muitos entendendo, né, como um alerta de Deus, como um castigo, vamos dizer assim, de Deus, mas não é um castigo para a eternidade, é um castigo para que o homem se arrependa e torne-te a Deus. Porque Deus ama a mim, Deus ama a você. Qual a condição que você está vivendo? Será que você está numa mornidão espiritual a ponto de não reconhecer mais a Deus e querer reconhecer os seus bens e tudo aquilo que você é, aquilo que você tem? Isso é mornidão espiritual. E Deus está abrindo os nossos olhos, nós estamos presos em nossas casas, nós temos dinheiro, mas não podemos comprar. Nós não perdemos a nossa liberdade de ir e vir, porque nós estamos
acometidos desse vírus e podemos pegá-lo em qualquer lugar. Tem países que estão morrendo muita gente. E nós vamos ficar, o mundo vai ficar nessa mornidão espiritual? Não. E o Senhor diz aqui, estamos lendo aqui. Eu repreendo, versículo 19, e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zelosos e arrependa-te. Queridos, temos que fazer uma autoanálise, analisar a nós e nos arrependermos. E olha o que Jesus diz no verso que nós lemos, chegamos no ponto que eu queria. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você nesta noite. Jesus, com essa palavra, Jesus, com essa advertência que ele deu para a igreja, Jesus, com essa advertência que ele está dando para o mundo todo por intermédio do Covid-19, ele diz que ele está batendo na porta. Ele está batendo na porta de todo mundo, querido, nos dias de hoje. Assim como ele estava batendo na porta da igreja, do coração, da casa das pessoas. Ele diz aqui no verso 19, no verso 20, eis que eu estou à porta e bato. Ele estava batendo com aquela mensagem. Ele está batendo na nossa porta, queridos, com essa mensagem que tem afetado o mundo, que tem matado muitas pessoas. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e eu com ele cearei e ele comigo. O Senhor, por intermédio dessa mensagem que está correndo no mundo, deixando pessoas doentes, com medo, pessoas apavoradas, Ele está batendo em nossas portas. Ele está batendo em nossas portas para encontrar morada em nossas casas. Queridos, Deus está batendo aí na porta da sua casa, está batendo na porta da minha casa, está batendo na porta do mundo por intermédio desta aflição. Quem poderá nos livrar dessa aflição se não for Deus? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu deixou com que Jesus entrasse na sua casa. Houve salvação. Se você abrir a porta da sua casa para Jesus entrar, vai haver salvação. Houve também arrependimento. Zaqueu se arrependeu de todo o mal que ele tinha feito, de todo o roubo que ele tinha feito. Ele se arrependeu e restituiu 4 vezes mais aqueles que ele havia roubado, que ele havia defraudado. Quando Jesus entrou na casa, quando Marta e Maria abriu as portas para que Jesus entrasse na sua casa, houve louvor, adoração e houve serviço ao Senhor. Marta se preocupou em servir ao Senhor. O serviço ao Senhor é importante, o serviço ao reino de Deus é importante. Todos vocês e todos nós que somos chamados, nós temos que trabalhar para o reino de Deus, é importante. Marta se preocupou em trabalhar. Quando o Senhor Jesus, quando eles abriram a porta para o Senhor Jesus, despertou o serviço em Marta. Quando nós abrimos a porta da nossa casa para o Senhor, desperta o serviço cristão e nós vamos trabalhar, entregar o nosso talento, aquilo que Deus tem dado para nós, para o reino do Senhor, para a obra do Senhor. Desperta também a adoração. Maria sentou-se aos pés do Senhor e começou a adorar. Quando nós abrimos a porta da nossa casa para o Senhor, desperta em nós um sentimento de adoração a Deus. Quando a sogra de Pedro abriu a porta da sua casa para o Senhor Jesus, ela estava doente, ela estava enferma, houve cura. Se você abrir a porta da sua casa neste momento, para que o Senhor possa entrar, cear com você e você cear com Ele, isso significa intimidade.
só ceia, só janta, só almoça, só toma café comigo na minha mesa aqueles que eu tenho intimidade, aqueles que eu amo. E o Senhor Jesus disse que ele entra na nossa casa e traz intimidade para conosco. Ele ceia conosco, nós ceamos com ele, ele se torna o nosso amigo, ele se torna o nosso hóspede e vai operar milagres, vai curar as nossas enfermidades físicas, espirituais, emocionais. Obed-edom permitiu com que a arca do Senhor entrasse na sua casa. E quando a arca do Senhor entrou na sua casa, ele estava recebendo o próprio Senhor, porque a arca do Senhor representava a presença de Deus. A presença de Deus foi no lar dele. E o que a Bíblia diz? O que aconteceu? Deus abençoou a sua casa. Deus abençoou a sua casa. Sabe o que significa abençoar a sua casa? Deus abençoar a sua casa é abençoar a sua família, é abençoar seus filhos, seus netos, até os seus animais serão abençoados, até os seus bichinhos de estimação serão abençoados. Quando você abrir a porta para que Jesus entra e ceia com você e você com ele. Obed-edom foi próspero, ele e a sua família. Jessé abriu a porta de sua casa para que o homem de Deus entrasse, para que o profeta de Deus entrasse, para levar uma mensagem de Deus. E ele ungiu o filho de Jessé, Davi, a rei de Israel. Olha o que acontece quando nós deixamos Deus entrar na nossa casa, quando nós deixamos Jesus entrar na nossa casa. Uma família humilde, uma família de camponeses, uma família de homens trabalhadores, de um menino que vivia no campo apacentando as ovelhas para o seu pai. Deus pega esse menino agora porque ele abriu as portas para que o homem de Deus entrasse, e agora transforma aquele homem, unge aquele homem com óleo, unge a rei de Israel. É isso que Deus faz quando ele entra na nossa casa, irmãos. Ele nos tira da humilhação e nos coloca num lugar de honra. Talvez você esteja sendo humilhado. Talvez você esteja num estado de humilhação. Quando Deus entra na sua casa, ele te dá um lugar de honra. E assim, queridos, é com tantos outros que Jesus entrou, bateu e entrou, permitiram que Jesus entrasse na sua casa e Jesus operou grandes milagres. Muitos tem permitido ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, que Jesus entre na sua casa, e Jesus tem transformado a vida. Tenha uma vida transformada pelo Senhor Jesus. Aproveita essa oportunidade que Jesus tem nos dado, por intermédio deste anúncio que ele está dando a toda a humanidade, que ele tem o poder, que ele tem o controle de todas as coisas, que ele é o Senhor, que ele é o Salvador. Deixa com que ele entre na sua casa. Ele está batendo na porta da sua casa por intermédio dessa mensagem, para que você possa recebê-lo dentro da sua casa e ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Eu não sei como que essa mensagem tem te pegado nesta noite, mas o Senhor tem batido aí na porta do teu coração. Restabeleça as suas relações com Deus. Ele está batendo. Deixa ele entrar e fazer uma grande obra na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o mundo. Que Deus abençoe a nossa nação. Em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade de estar falando para você do Senhor Jesus. Um abraço.